Fala pessoas, tudo bom? Dia 14/11, segunda-feira, e vamos às notícias. Tem coisa interessante hoje. Braga Neto tem fustigado militares contra maquininhas, né? E bloqueio de bolsonaristas. Braga Neto é um dos mais inflamados no entorno de Bolsonaro e tem tentado fazer com que os militares também acenem com a militância. Pra esquerda tá falando isso, né? Pro portal aí, essa pessoa, esse jornalista de esquerda falar porque está incomodando. Então Braga Neto, pelo visto, é um daqueles que não tem se contentado com as coisas como estão. Né, tem até postagem no Twitter que ele tem conversado com as pessoas, não dá pra confirmar nada, mas aparentemente é um daqueles que não tá gostando do que está acontecendo. Tem mais notícia de militares aqui hoje, mas isso aqui é porque tem pessoas falando que vai acontecer alguma coisa. Eu sinceramente me mantenho completamente neutro, né, completamente cético a tudo, porém temos aí alguns acenos aí de alguns militares que estão insatisfeitos com o que acontece. Já que o Ministério da Defesa, na minha opinião, falhou na missão aí, tá? Aqui a gente vai falar agora do LEAD, do Brasil Conference em Newark, né? Que iniciativa LEAD do Dória. Isso aqui foi do ano passado, se não me engano. Tinha 8 pessoas aí, em especial, mas a moderação de Merval Pereira. E agora, nesse ano, temos muito mais gente aqui, tem muito mais pessoas se sentindo um pouco mais confiantes. Abrindo com Michel Temer, várias pessoas, você pode ver todos envolvidos aqui. Iniciativa LEAD, que é do Dória, que estava lá também em Nova York. A gente vai falar muito dessa questão de Nova York, né? Como bolsonarista aborda e persegue Barroso em Nova York. E a gente vai falar de todas essas cenas aí, né? De pessoas chegando perto dos ministros, xingando, revoltados. E eu acho até interessante, ó, manifestantes hostilizam o ministro do STF na porta de hotel. E você vê que o Moraes está até sorrindo aqui, né? Então, o que deve ter acontecido é uma coisa que a gente fica se perguntando. Esses caras sabem o que eles têm feito, a reação do povo? Eu não sei porque essa conferência foi realizada em Nova York, não sei o motivo. Talvez porque eles acham que é mais seguro. E por isso eles se sentiram, como você viu o Barroso, até confortável andar na rua de Nova York, achando que não ia encontrar brasileiros. Só que a revolta, né? O que tem acontecido no Brasil não é uma coisa que fica só no Brasil. Ainda mais nos Estados Unidos, que muita gente lá vota na direita porque eles sabem que o Brasil é um lugar que eles gostariam muito que fosse perfeito, um lugar que fosse bom, porém não é. E as pessoas, muitos, resolvem aí por dificuldades extremas, violência extrema, ir para os Estados Unidos. E você vê como são essas pessoas, né? Os ministros. Eles achando que estando lá não ia encontrar nenhum brasileiro na rua. Muito pelo contrário, parou uma multidão na porta do hotel, megafone, pessoas xingando, né? Teve até um segurança que bateu no celular do homem lá, jogou no chão, teve quase briga, né? E a gente também consegue ver coisas interessantes. Por exemplo, advogado de Lula e ministro Roberto Barroso jantam em Nova York. Barroso e Cristiano Zanin estão na cidade norte-americana para participar do LEAD Brasil Conference no Harvard Club of Newark. E eles estão aí conversando porque eu acho que o Zanin é o próximo aí pro STF. Essa é a realidade brasileira, né, se tudo aí for, né, como está apontando. Mas vamos falar aqui das falas que aconteceram no LEAD, que são bem reveladoras. Grande parte da população não sabe mais o que é notícia verdadeira ou fraudulenta. Isso vai corroendo a imprensa tradicional, diz o ministro Alexandre de Moraes em evento do LEAD em Nova York, né? Então ele não pensa só na questão da internet, mas também a imprensa tradicional, né, eles pensam em regular. Isso é um problema mundial, diz o ministro Alexandre de Moraes sobre a falta de regulamentação das redes sociais durante o evento do LEAD. Então eles acham que na internet tem muita gente que está contra a democracia, né? Porque a democracia é o que eles acham que é certo. Se a pessoa sair de um pouquinho assim, aí já não é democracia, porque você não está respeitando. Então as pessoas têm eles querem toda essa alimentação para as pessoas, né? O Brasil merecia mais tempo de Michel Temer na presidência, diz Alexandre de Moraes em evento do LEAD em Nova York. Michel Temer, né? Quem é do vídeo exclusivo aqui já deve estar dando risada, porque eu estou mostrando isso, né? A gente já conversou muito sobre isso aqui. A gente vai falar também do Michel Temer daqui a pouco, mais uma notícia. Mas olha como as coisas vão se revelando, né? Não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém, diz Alexandre de Moraes ao defender regulamentação, né? Mais uma vez ele falando de regulamentação, não só, como eu falei, da internet, como eu aqui, dependendo do que eu falar, posso ser, num piscar de olhos ser censurado, o canal apagado, como já aconteceu com pessoas que a gente conhece. Então ele quer também a mídia tradicional. Não podemos nos deixar levar pelo que aconteceu na Argentina, diz o ministro Dias Toffoli em evento do LEAD em Nova York. Então, além de tudo, né, ele citou a Argentina e falou que a gente não vai seguir esse caminho. Será mesmo? Né? Falou que não devemos, né, deixar levar o que aconteceu. Então ele fala que a Argentina tá mal, então reconhece. E aí, como é que vai ser?
Isso aos poucos vai montando todo aquele cenário que a gente vem conversando em vídeos exclusivos, né? De quem realmente vai comandar o Brasil a partir do ano que vem. Muita gente aí acha que é o PT. A gente vai aos poucos mostrando quem é. É preciso indagar se há algo mais por trás dos discursos lunáticos e histéricos que pedem intervenção militar e a prisão do inventor da tomada de Três Pinos. Uma piadinha do Gilmar Mendes, tá espirituoso, né? Fez uma piadinha. Mas todos eles atacando muito do que está acontecendo no Brasil, né? Essa movimentação do povo. E o povo, como você pode ver, até lá nos Estados Unidos apareceu. Muitos brasileiros lá. Penso que o Ministério da Defesa deve ser ocupado por um civil, diz o ministro Ricardo Lewandowski durante o evento do LEAD em Nova York. Apesar que temos um militar no Ministério da Defesa, mas o relatório, por mais que muita gente da direita achou fantástico, eu sinceramente achei extremamente fraco, né? Poderia... como pode ver aí os civis, né, apontando dedos para os militares fizeram muito pouco até agora. Então eles que devem aí agir, senão vão ser isso mesmo, substituídos, apagados e colocados talvez por aqueles, os militares mais verdes por fora e vermelhos por dentro. Lula deveria chamar Bolsonaro para ajudar no governo e recomenda Temer. Eu compreendo bem as angústias do presidente eleito, mas ao invés de fazer críticas ao atual, deveria chegar e dizer: peço a sua colaboração, disse Temer. Você pode achar isso aqui meio absurdo, o Temer tá viajando, tá gaga? Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona porque o Temer e o Bolsonaro já conversaram antes. Um já ligou pro outro depois do 7 de setembro, vamos negociar, vamos ver. Mas o Bolsonaro disse que não houve negociação. Quer dizer, houve, mas não houve o respeito de Temer e Moraes na negociação. E hoje você vê o Temer aí, não, dando aquela apaziguada na situação, não, deve chamar o Bolsonaro. Você vê que a situação é muito diferente do que muita gente imagina, né? As coisas estão tomando um pouco de forma e os mais espertos vão entendendo. Para Carlos Bolsonaro, a campanha do pai é passado. Ele já retirou todos os adesivos que havia grudado no carro que havia na capital federal. Logicamente, acabou, muita gente tirou o 22. Só que o que mais me preocupa é quando, no dia aí, né, da derrota, assim, é o dia seguinte, todo o Planalto todo apagado, assim, e teve aquela questão, né, do presidente para de seguir a Michelle, coisa do tipo. Você vê que existiu aí um atrito ali, muita discordância e revolta. Mas tem coisa que a gente precisa conversar que é bem séria, tá? Se as investigações sobre o ataque à democracia e ao processo eleitoral, condução do país na pandemia e rachadinhas avançarem, o atual presidente tem chance real de ser preso. Eu sinceramente acho que o que mais pega nessa aí é o inquérito das fake news, que foi prorrogado por 90 dias. E isso me deixa com a pulga atrás da orelha, porque essa prorrogação é como se fosse uma forma de falar: ó, temos aqui cartas contra você, Bolsonaro. Ou você se comporta ou a gente dá prosseguimento a isso. E aí é o grande dilema. Será que eles respeitarão esse provável acordo? Será que eles não usarão o inquérito da fake news? Ou mesmo que Bolsonaro faça tudo o que eles querem, no final eles vão tirar essa carta e tentar prendê-lo? É uma pergunta pertinente, muita gente tem que se perguntar, e a gente fica aí se perguntando: será que é melhor fazer uma coisa antes? Será que é melhor não fazer nada? O que fazer? Alguns aí têm se movimentado, mas vamos depois conversar sobre isso, né? Bolsonaro se fecha no Alvorada após derrota e articula futuro como líder da direita. Como vocês podem ver, Bolsonaro não aparece mais em lives, ele evita falar, justamente porque muitas coisas podem ser mal interpretadas, algumas falas, e muita gente fala que ele não pode falar porque aí ele vai ser aí colocado, vamos dizer, numa situação complicada, como se ele já não estivesse. E a gente prossegue. Eu acredito que o que foi feito, né? Muitas coisas foram feitas, mas muitas deixaram de ser feitas. Poderia muito bem bater na tecla, né, da questão das eleições. Nesses 4 anos todos, falar das maquininhas incansavelmente, dentre outras coisas, e tentar mudar a cabeça do brasileiro. Uma coisa assim quase, vamos dizer assim, irritante, para o brasileiro ficar com aquilo gravado. Mas ficou com muito tempo em silêncio e no final aconteceu isso aí. Enfim, por revisão de regras de aposentadoria, militares querem reunião com Lula. Cerca de 300 veteranos do Exército preparam um documento que deve ser encaminhado ao presidente eleito, né, que eles estão insatisfeitos com a aprovação da reforma da Previdência pelo Bolsonaro, né? E aí a gente viu a primeira notícia, Braga Neto aí, revoltado com a situação, e muitos aí indo conversar com o Lula, provavelmente. Aí você vai falar: essa notícia deve ser fake news. Espero que seja, mas se não for, a gente entende um pouco por que os militares, vamos dizer, não fazem muita coisa, não dão muito sinal,
né? Porque existe divisão. Tem os militares vermelhos por dentro e aqueles que querem salvar o Brasil. Mas qual é a maioria? E aí você se pergunta. Eliane Catanhede critica excesso de espaço de Janja e é acusada de machismo. Então você começa a ver pessoas da esquerda na mídia. Primeiro ela fez uma crítica à questão econômica do Lula e agora da Janja, seria a primeira dama do Lula aí, que tem aí feito algumas, vamos dizer, passando dos limites. Ela que também já é uma pessoa já ligada à política há muito tempo, tá? Mas você percebe que aos poucos pessoas da esquerda vão virando alvo de cancelamento ou de perseguições, mas só tá começando. A coisa tem muita coisa para rolar ainda. E a gente vai ver aí muita coisa. Alckmin já começa a sofrer na mão do velho PT paulista para acalmar a companheirada. O presidente eleito até anunciou nesta quinta que o vice não terá ministério. Geraldo Alckmin virou alvo de ataques do PT paulista. Na transição, nos últimos dias, a turma não aceita o protagonismo do vice. Briga por causa das indicações dele na transição e não quer nem saber dos nomes do que o ex-governador eventualmente tenha a sugerir para o governo. Você tá percebendo? Aqueles mais clássicos do PT estão vendo alguma coisa estranha aí, né? O vice ele está muito ativo, né? O Alckmin ele está muito participativo, ele cita nomes e você percebe que isso não acontecia com o Mourão. Existe aí uma coisa estranha e o PT está insatisfeito. E tem muito petista feliz, tem muito petista comemorando. E eu acredito, assim, uma previsão que muito petista ficará chateadíssimo ano que vem, tá? Em carta, a esquerda defende nova Unasul e discussão sobre moeda única. O famoso Foro de São Paulo, né? Eles querem fazer a sua união, lembra aquele papo Ursal, né? Parece Unasul, mas não é Ursal, é Unasul, que seria essa questão de moeda única. Claro, brincando, a gente sabe que o Ursal foi uma coisa aí, né, que foi dito por alguns, a gente sabe que foram de São Paulo e o plano é realmente, como está totalmente vermelho a América do Sul, agora, né, com essa eleição ficou ainda mais vermelho por completo, eles têm esses planos. Resta saber se os planos vão conseguir sair do papel. Esperamos que não, tá? Mas vamos ver. Aras rejeita pedido de senadores e descarta investigar urnas. E lá vai o Aras aí, que muita gente... Eu mesmo falei que se manteve aí completamente isento. E ainda está, por mais que pareça que não. Por quê? Segundo o procurador, não há fato concreto que em base à denúncia apresentada pelo grupo liderado por Luiz Carlos Renzi, que inclusive é um ótimo senador, integrante da tropa de choque governista. A informação foi divulgada há pouco pela Folha. Por quê? Por que que não vai para frente? Porque realmente o relatório não estava bom. Muita gente, o relatório estava incrível. Não estava. Tanto que poderia ser feito algo. Não será. E o Aras também... O nível que nós estamos já passou um pouco do tempo, né? Enfim, se vai acontecer alguma coisa, você pode ter certeza absoluta, mais do que absoluta, se acontecer, vai ser algo fora da curva. Tudo que está aí no legal, não vai acontecer nada. Eu já falo para vocês, né? Vocês têm que saber que as coisas, o sistema está muito aparelhado para você querer assim, vamos judicializar, vamos jogar aí no colo deles para ele julgar. Quem julgar? O STF. Pelo amor de Deus, né? Alexandre de Moraes violou a Constituição, diz Procuradoria-Geral. O órgão afirma que o ministro desobedeceu o sistema acusatório na decisão contra Marco Sintra. Então, falamos do Aras, o Aras na questão das maquininhas não quis se meter. Porém, a Lindora, na questão do Marco Sintra, viu que o negócio pegou feio, né? Quando é um esquerdista, o pessoal até se anima. E fala que foi, né, violou a Constituição. Resta saber, a Lindora já vem brigando com o Alexandre de Moraes há muito tempo. Uma briga já antiga que a gente vem comentando aqui. Se vai dar alguma coisa, não sabemos. Como eu falo, os caras são intocáveis. É muito difícil, tá? Mas a Lindora é uma mulher de coragem, tá? Falando aqui um pouco da questão geopolítica, que é importante, né? Biden fala que encontrou o Xi Jinping, né? E é uma coisa que inusitada. Eu, sinceramente, não esperava. E o que eu falei, é muito vídeo exclusivo, eu falo, ó, né? É muito estranho o relacionamento da China, dos Estados Unidos. A China é declarada aliada do Putin, mas ao mesmo tempo existe uma briga de namorados entre os Estados Unidos e a China, porque os globalistas são apaixonados pelo que a China faz dentro da China, aquele controle maravilhoso de pessoas. As pessoas têm o teu dinheiro controlado, não pode sair de casa, reconhecimento facial. Os globalistas veem aquilo e acham maravilhoso. E você vê esse morde a sopra os Estados Unidos com a China, né? Que eles não sabem o que fazer, porque a China realmente é muito mais poderosa do que muita pessoa imagina, e eles ficam aí nesse chove e não molha. Por enquanto, como eu falo em vídeo exclusivo, essa separação não está acontecendo
tão rapidamente como muita gente previa. E ainda mais uma vez um flerte dos Estados Unidos com a China. Os democratas demonstrando mais uma vez grande fraqueza. Fizeram de tudo, falaram que é contra o comunismo, que é contra o Putin. Contra o Putin até que tá. Mas contra a China não rola essa mesma coragem, tá? E a gente tem que ficar de olho nisso, que afeta o Brasil, tá? Regina Duarte incentiva a marcar lojas petistas em tática usada pelo NAZI. Engraçado, né? Quando a direita faz, não é problema. Mas aí aparece o youtuber falando: vamos lá, vamos marcar vídeos de política e mandar para uma lista, né? Vamos fazer aí toda uma questão de tipo, você não pode ir para tal lugar se você não tiver papel tal. Mas isso não é segregação, isso não é perseguição, tá? Só quando é da direita fazendo. Muito interessante, né? Falando aqui um pouco das eleições americanas mais uma vez. Temos aqui um gráfico que tá 50-50. Aí você vai no Google, não tá isso, não sei quais as diferenças aí. Fala que Nevada já passou e tá 50-50, tem uns dizem que tá 49-48, enfim, eu não sei, eu estou esperando aí para ver realmente o que muda. Porém, se ficar 50-50, os republicanos, a direita, Trump perde. Por que 50-50 a direita perde? Porque Kamala Harris, presidente do Senado, decide o voto final e aí acabou para a direita. Pelo visto, na Câmara dos Deputados ganhou a direita, mas no Senado não. E aí a gente fica pensando, olha só que interessante. No Brasil é parecido, né? Aquela coisa bem parelha, bem junta assim, e o desempate é um negócio bem pequeno para ninguém desconfiar. Bom, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Conversamos aí sobre algumas notícias. Vamos falar aí de mais coisas durante a semana. Já vou anotando tudo que a gente precisa falar no vídeo exclusivo, né? Porque tudo que a gente viu lá nos Estados Unidos com os ministros, cada fala, citações, o que o Temer falou, tudo isso tem que ser levado em conta. O silêncio de Bolsonaro, os militares, as alas, tudo que a gente já conversou, mas a gente cada dia mais, cada semana mais a gente completa mais as informações e vai descobrindo muita coisa interessante acontecendo nos Estados Unidos também, tá? Que são até difíceis de falar. Em vídeo aberto eu nem penso em falar porque são coisas perigosas, né? Relacionadas aí a um jogador de basquete, um rapper americano e até um comediante, né? Coisas nos Estados Unidos que mostram que existe uma divisão maciça acontecendo na esquerda. Não só lá fora, mas acontecerá provavelmente aqui no Brasil. Tá bom? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Temos aí o canal que não tem propagandas, eu tiro para ter um alcance maior. Ajude o canal com qualquer quantia através de Pix. Temos também a questão dos membros, Padrim, Patreon e membros para ver os vídeos exclusivos. Link da Amazon. Compre qualquer coisa, ajuda o canal. E também temos um botão valeu. Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.